Juízes 16, o 1, o 2 e o 3. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Sansão cresceu, ficou adulto, e então chegou a hora dele fazer escolhas. Mas aqui a gente percebe que, além de ter uma força descomunal, que fez com que ele enfrentasse os filisteus em várias situações, e que derrotasse 1000 filisteus, ele, assim como ele tinha essa força descomunal, ele também tinha uma displicência com as coisas de Deus. Primeiro ele escolhe para casar uma mulher da casa dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, a tal da mulher estranha que a Bíblia fala. Aí ele vai, obriga o pai e a mãe lá e pedir ela em casamento, né? Eles vão, pedem em casamento, já começa por aí. Depois, no meio do caminho, ele mata um leão. Dentro do leão morto se forma uma colmeia de abelha, né? Provavelmente na ossada do leão. E ele vem, pega o mel, leva e dá para o pai e a mãe. Quer dizer, ele era nazireu, ele não podia tocar no cadáver. Era regra divina. Ele vai, toca no cadáver e ainda faz a mãe participar daquilo que Deus tinha proibido. Então o que você percebe? Ele começou a ficar displicente. Ele começou a quebrar as regras. Ele começou a levar do jeito dele. Aí nesse episódio que eu acabei de ler, ele vai na cidade de Gaza, entra lá dentro e anda com uma prostituta. Aí você percebe que os desejos da carne começam a levar ele num rumo errado. E ele começa a se deixar levar. Olha, não tinha tanta mulher hebreia, né? Mas já diz o provérbio popular que a grama do vizinho é mais verde, né? Ele provavelmente via as mulheres dos filisteus, todas viviam em cidades bem produzidas, né? Então ele se deixou envolver, enquanto que as hebreias eram nômades, eram pessoas que lidavam com o gado, não tinham a mesma aparência. Ele se deixou levar para a aparência, escolheu uma direção que não ia dar certo na vida dele. Ele vai e anda com a prostituta, e olha a força que ele tinha. Cercaram ele na cidade de Gaza, ele foi, arrebentou a porta de Gaza. Olha, uma cidade-estado, gente. A porta devia ser descomunal. Ele foi lá, arrancou a porta, subiu o Monte Hebrom com a porta. Você descer seria fácil, mas você subir o Monte Hebrom com uma porta daquela, imagina a força que esse homem tinha. Imagina, coisa fabulosa. Ele tinha uma força descomunal. Ele tinha condições de fazer um ótimo serviço livrando Israel dos filisteus. Ele sozinho. Porém, ao mesmo tempo que ele tinha uma força descomunal, faltava cérebro suficiente para ele gerenciar a sua vida, gerenciar suas escolhas. E ele foi fazendo escolhas como não tivesse nem aí. Nem com Deus, nem com os filisteus, nem com nada. Até porque toda vez que ele enfrentou os filisteus, ele venceu. Então ele começou a levar na displicência. Até que então, passa um tempo, ele conhece a Dalila. E a Dalila leva ele à bancarrota. Sabe, queridos, é o seguinte: todos nós fazemos escolhas.
todos nós temos chance de fazer boas escolhas. Quando eu falei, por exemplo, do Isaac, eu mostrei que o Isaac, a vida inteira dele, ele só fez boas escolhas. Daí o que aconteceu com ele? Teve uma vida tranquila. Em todas as vezes, Deus abençoava ele. Ele abria um buraco, saía água. No caso, por exemplo, do Jacó, ele entrou numa luta com Deus. Porque ele queria a bênção, mas queria do jeito dele. O Sansão não, você percebe uma displicência total. Ele não levava Deus a sério, a proposta de Deus. Ele não levava a sério de jeito nenhum. Estava na cara, queria se dar mal. E assim é com a nossa vida. Nós estamos diante de Deus. Nós podemos fazer boas escolhas. Sabe, gente, eu costumo dizer o seguinte, olha, eu fiz 1 milhão de coisas erradas. 1 milhão. Mas eu fiz 2 coisas que mudou a minha vida. Primeiro, eu aceitei Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Daí a minha vida começou a mudar. Depois, eu orei a Ele e pedi uma esposa. Eu queria casar com uma esposa crente, que eu pudesse viver a vida inteira. Ele me apontou a Eunice, que é a minha esposa. E eu casei com ela e vivo com ela há 40 anos. Uma vida maravilhosa. Entendeu? Em 2 coisas, em duas acertadas, 2 escolhas, eu endireitei minha vida. Todos nós podemos fazer uma boa escolha. Todos nós podemos ir em direção à vida eterna. Todos nós podemos ter o apoio de Deus. Vai ser só vitória. Problema a gente sempre vai ter. Mas em todos os problemas, Deus vai nos dar a vitória. Basta você fazer a boa escolha e Deus vai levar você à vitória. A vitória final é que interessa. Juízes 13, do 3 ao 5. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que te conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esse foi o chamado de Sansão para a obra que Deus tinha determinado a ele. E curiosamente, o chamado de Sansão é desde o ventre da mãe. Ora, nós sabemos, aqui em Romanos capítulo 8, do 28 ao 30, que Deus predestinou todo mundo para essa salvação. Todo mundo pode ser salvo. Todos. Mas também nós vemos em toda a Bíblia, desde o Éden, escritos também no Velho Testamento, no Novo Testamento, que todo mundo tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem a livre escolha. Ele está predestinado à salvação, porém ele pode escolher se ele quer ou não quer, se ele aceita, se ele não aceita, se ele entra nessa, se não entra. Todo mundo tem o direito de escolha. Só que a escolha de Sansão já é um tanto diferenciada. Por quê? Porque Deus mandou o anjo falar com a mãe e dizer, olha, ele é nazireu de Deus, ele é escolhido de Deus, ele vai fazer um serviço para Deus e ele não vai poder beber, ele não vai poder tocar em cadáver, não vai poder comer coisa imunda, não vai poder... Ele tem que andar direito e não vai passar navalha no cabelo dele. O cabelo dele tem que crescer, tem que ficar sem cortar. Era um símbolo do nazireado dele. Aí então você percebe, sabe o quê? Que o chamado de Sansão é totalmente diferenciado do nosso. Ele foi chamado desde o ventre da mãe. Aí o pai
O pai falou, mas a mãe vai